Isso mesmo, estamos de volta. Depois de 14 dias de pura angústia e incerteza, finalmente o episódio número 6 de From Ya está aqui. É hora de saber se os cogumelos alucinógenos ajudaram Yaed ou só lhe deram seu próprio Coachella. Será que os outros voltarão do lago amaldiçoado antes daquelas coisas retornarem? Todas são perguntas muito interessantes, mas que ainda permanecem sem resposta quando entramos na reta final da série. Prepare-se, porque vem coisa por aí e estamos aqui para te contar tudo. Mas antes de começar, permita que eu roube alguns segundos para agradecer aos membros do Clube Elite em minutos pelo apoio. Sem eles, nada disso seria possível. Se você quiser fazer parte da família e desbloquear conteúdo exclusivo que é atualizado toda semana, não hesite em clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Vamos começar. Este capítulo começa com uma breve recapitulação. Passaram-se 15 dias desde nossa última visita a Fromville. Randall está exausto de ver Julie arriscar a vida dela em uma missão sem nenhum propósito. Enquanto isso, Sofia descobriu o que faziam nas ruínas sem ela saber e agora planeja algo contra eles. Por outro lado, Henry enfrenta com grande dificuldade a dura realidade. Não é fácil assimilar as palavras de um filho ao descobrir que sua esposa, a quem esperou pacientemente por 20 anos após vê-la mergulhar na loucura, foi devorada por um ser maligno que se veste exclusivamente de amarelo. No lago, Tabitha enfrenta lembranças fragmentadas do passado e o ataque dos bonecos que marcaram sua história. Sua mente, fragmentada, só lhe entrega informações vitais no momento exato. Por outro lado, a sanidade de Jade parece vacilar após experimentar uma viagem astral sem sair de sua cadeira. As respostas para suas perguntas chegaram por meio de visões sangrentas e aterrorizantes. No entanto, ao despertar, sua mente se iluminou com uma epifania. Agora, todos estamos ansiosos para descobrir se aquela descoberta será realmente útil para decifrar o destino que os aguarda neste lugar inexplicável e sombrio. Ao seguir sua versão infantil pela floresta, suas visões culminaram quando era enterrado vivo por criaturas sorridentes. No entanto, agora ele acordou na delegacia. Este é o momento que esperamos por 2 semanas. Chega de relembrar o passado. Vamos direto ao 6º capítulo desta temporada para descobrir novas surpresas. Estamos na delegacia. Jade conta a Boyd a maneira que descobriu para finalmente salvar as crianças, mas ele não acredita em uma só palavra. Como é possível que Jade tenha visto tudo aquilo sem sair da cadeira? E pior ainda, como ele pretende propor uma expedição ao ninho dessas entidades para desenterrar alguns ossos cuja existência é incerta? Jade ainda não decifrou o próximo passo. Se arriscarem a vida por restos possivelmente inúteis, o que será dos que ficarem presos no túnel? Certamente haverá perdas, como sempre ocorre aqui. No entanto, Jade sustenta uma teoria sólida. Toda civilização antiga tem uma história ligada aos restos humanos e ao poder que o sacrifício esconde. Por isso, não parece loucura pensar que a única razão pela qual essas criaturas não saem durante o dia é porque protegem aquilo que realmente pode lhes causar dano. Void precisa de mais provas para se convencer, e é então que Jade menciona a porta oculta no porão. Se suas visões forem verdadeiras, essa entrada deve estar lá. Como Jade nunca esteve lá, é provável que seja uma lembrança vívida, herdada de seus antepassados. Portanto, eles decidem depositar toda a credibilidade de suas premonições na existência física dessa porta. Eles esperam até o amanhecer e vão até o local para testar a teoria. Lá eles encontram a Costa, que estava fazendo o inventário por ordem de Void, tentando mantê-la longe de qualquer perigo. Sem perder tempo, Jade remove a pilha de objetos antigos, onde deveria estar a entrada, mas só encontra uma parede de pedra. Sua teoria parece ser invalidada, e a confiança de Void vacila. O ponto de ruptura ocorre quando Jade lembra Void do que ele fez com a esposa para proteger o local, levando-o a agarrá-lo violentamente pelo pescoço. Nesse momento, Jade avisa que o tempo para manter o lugar funcionando é limitado. Cedo ou tarde, todos morrerão. Sem dúvida. Pode chamá-lo de louco, mas pelo menos ele consegue obter respostas cruciais no caos. A conversa é ouvida por Kenny, que insiste em saber a verdade depois de ser informado por Void sobre o que está acontecendo, mencionando os ossos, a reencarnação e os monstros sorridentes. Kenny sabe que dias muito sombrios virão. Infelizmente, o diálogo é interrompido por Victor,
que subiu no telhado da casa e permanece imóvel, causando grande inquietação em todos. Void sobe para falar com ele e entender seu comportamento. Victor revela que anos atrás um homem pulou do mesmo local. Ele odiava tanto a cidade e a ideia de viver preso entre monstros que não suportou e escolheu a saída fácil. O único inconveniente é que a altura não era suficiente e se passaram dias de agonia até que ele finalmente morreu. Void comenta que viu o desenho do Homem de Amarelo e pergunta se você lembra de mais algo sobre isso. Pelo que ouviu, aquele sujeito chegou à cidade como uma pessoa comum e depois disso, muitas desgraças aconteceram. Por isso, ele tem uma curiosidade profunda. É então que Victor lhe garante que não precisa se preocupar, pois não pretende pular. Ele também promete tentar lembrar algum detalhe extra sobre o indivíduo, mas admite que isso deve demorar bastante. Por outro lado, Julia encontra Sarah carregando algumas latas de tinta e se aproxima com curiosidade para saber o que ela está fazendo. Ela explica que planeja redecorar o quarto de Sofia para animá-la um pouco. É a única coisa que lhe ocorre para levantar o ânimo dela. Nesse instante, Julia confessa que lamenta muito o que aconteceu entre as duas. Ela pede desculpas por suas palavras anteriores e expressa seu desejo de deixar o passado para trás. Sarah aceita o pedido de desculpas e pergunta se ela quer ajudar na pintura, para terminarem logo e levar alegria a quem precisa. De volta com Victor, ele conta a Void que o Homem de Amarelo veio num carro grande e marrom que decidiu esconder na floresta por trazer más lembranças. A princípio, pensaram que era um homem divertido pelo traje, mas depois a situação mudou e ele revelou uma natureza malévola. Antes que Victor possa continuar com sua história, Donna interrompe a conversa. Void fica surpreso ao vê-la voltar tão cedo, mas, ao observar seu rosto, percebe que algo terrível aconteceu. É evidente que uma desgraça ocorreu e eles precisam de sua ajuda imediata. No celeiro, Donna trouxe o cadáver de Rogério, que foi tragicamente assassinado pelo boneco gigante. Ela tenta explicar o que viram à beira do lago e dar sentido a uma situação aparentemente incompreensível. Por fim, decide ir direto ao ponto. Eles foram atacados por bonecos de pano gigantes que saíram da água. Ela conta que tinham força esmagadora e capturaram Rogério. Com as memórias recuperadas por Tabitha, descobriram que os totens eram o ponto fraco delas. Ao atravessar uma criatura com eles, as outras fugiram. Eles decidiram trazer os corpos como medida de precaução, embora isso os tenha obrigado a sacrificar uma quantidade considerável de suprimentos. Poucos segundos depois, Donna retira a cobertura de Rogério. O corpo não parece o mesmo da última vez. Sua mandíbula está unida por costuras e ele tem um par de botões nos olhos. Aqueles seres tentaram transformá-lo em um deles, ou pelo menos esse era o seu plano macabro. Enquanto isso, Ellison corre para a casa comunal para se reencontrar com Fátima, de quem sentiu muita falta durante sua ausência. No entanto, ao chegar, ele a encontra construindo o que parece ser um monstro de barro de 2 metros de altura. Ela garante a ele que não está enlouquecendo. Ela afirma que aquele golem é a única coisa que a faz se sentir protegida. Alice pede desculpas a ela por não ter estado presente, considerando tudo o que esse lugar fez com ela e o que ainda pode causar. Ele entende que buscar refúgio nas crenças do passado dela não é errado, só deseja que ela explique a situação para poder ajudá-la a recuperar sua força. Simultaneamente, Ethan encontra Victor tentando se lembrar mais sobre o Homem de Amarelo enquanto desenha tudo o que vem à sua mente. No entanto, à medida que Ethan faz perguntas, Victor o alerta que não pode revelar nada para ele. Quando tentou contar para o pai, ele reagiu muito mal, e Victor não quer que aconteça o mesmo com Ethan. Em seguida, Ethan pede permissão para desenhar ao seu lado, e Victor aceita sua companhia, mas pede que ele não espie sua obra. Nesse momento, Ethan conta a Victor que o lago está cheio de monstros gigantes, parecidos com bonecos de pano, e que sua mãe derrotou um deles. Victor conta a Ethan que sua mãe também era muito corajosa e enfrentava as situações mais assustadoras. Sinceramente, ele não acredita que o pai de Ethan tenha a mesma força que ela. Victor enfrenta um momento difícil e admite, triste, que não sabe como ajudar Ethan a lidar com a situação. Imediatamente vemos Henry na delegacia segurando o traje amarelo nas mãos, tentando não perder o controle. Sofia, ao passar por ali, observa atentamente esse momento.
Ela sente prazer nisso com malícia, sabe que pode tirar proveito da situação e vai conversar com ele. Sophia, com aparência de jovem religiosa e preocupada, tenta convencer Henry a confessar o que está acontecendo. Ela sabe perfeitamente a verdade e se deleita com o sofrimento alheio, lembrando com prazer do sabor da esposa de Henry, a quem devorou lentamente após o massacre. Por outro lado, Tabitha conta a Boyd sua experiência com os bonecos. É nesse momento que Kenny pronuncia uma frase que traz uma perspectiva inquietante para tudo o que viveram. Nossos medos se tornam parte da floresta. Ela revela que Nathan tinha medo de cigarras, algo que ele admitiu pouco antes da cidade ser invadida por elas. Embora essa teoria pareça fazer sentido, para Donna é demais. Agora eles não só precisam enfrentar os monstros sorridentes, mas também aceitar que a mente perturbada de qualquer morador pode se tornar uma arma contra eles. Dominada pela revelação, ela sai do quarto em busca de água, mas desmaia no corredor. Boyd a segura antes que ela caia no chão e ordena a Kenny que chame Christie imediatamente. Ela está tratando a queimadura de Patty. Lembremos que o boneco de pano gigante a empurrou contra uma fogueira, deixando seu rosto com ferimentos graves que precisam de atenção urgente. No entanto, a prioridade absoluta é Donna. Christie chega com o desfibrilador e diagnostica um infarto. Após 3 tentativas fracassadas com o aparelho, ela desiste. Boyd, por outro lado, se recusa a aceitar o desfecho. Ele exige que ela continue tentando enquanto grita: "É a Donna, droga! Faz de novo!" Christie implora para que ele pare, mas Boyd insiste. Ele começa a proclamar com firmeza que ela não vai morrer a menos que ele permita, pois eles precisam muito dela. Ele mesmo faz as compressões até que Donna finalmente volte à vida. No entanto, o pulso dela está fraco e eles precisam conectá-la a um monitor imediatamente, o que exige a ajuda de Jade e dos cabos guardados no celeiro. O problema é que o corpo de Roger está em cima dos cabos, e ao ver isso, Jade quase perde a sanidade. Nesse momento, Boyd implora para que ele mantenha o foco. Roger faleceu e Donna é prioridade. Jade entende a urgência. Eles retiram o corpo, recuperam os cabos e voltam à casa comunitária para ajudar Donna. Quando ligam o monitor, veem que os sinais vitais dela estão estáveis, mas não sabem quanto tempo o cérebro ficou sem oxigênio. Por isso, a possibilidade de ela acordar continua sendo um completo mistério. Ethan convence todos a deixá-lo se despedir, certo de que ela vai morrer. Diante de todos, sussurra que não esquecerá suas palavras e que sempre tentará ser corajoso, lembrando que o medo é justamente o que nos impulsiona a alcançar essa coragem. Após aquele momento emocionante, o garoto sai do quarto acompanhado por sua mãe, deixando Donna deitada na cama. O ambiente fica carregado de incerteza, enquanto todos enfrentam a angustiante dúvida se ela conseguirá acordar após esse evento devastador. De volta com Henry, ele já está completamente bêbado. Sophia esteve bebendo com ele, fingindo tentar aliviar a suposta dor pela qual ele passou. Então, enquanto tentam abrir a segunda garrafa de bebida, ela sente que finalmente ganhou a confiança necessária do idoso para perguntar por que ele olhava fixamente para aquele traje estranho na delegacia. Henry revela que o dono da vestimenta fez coisas horríveis à família dele. Resta apenas o filho dele, preso há 40 anos naquele lugar e que enfrentou situações terríveis, mas ele afirma que o filho é muito forte, diferente de si mesmo. Quando Sophia pergunta se ele sabe algo sobre o paradeiro daquele homem, Henry admite que não faz ideia, mas expressa seu desejo de que ele esteja apodrecendo no inferno, pagando por todo o mal que causou. Pouco depois, ao notar que Henry está bêbado, Sophia vai até o balcão com um copo quebrado. Ela pega um fragmento e o aperta contra sua mão com tanta força que acaba se ferindo seriamente. Nesse instante, o velho começa a procurar um pano para enfaixá-la. É então que Sophia deixa cair várias gotas de seu sangue diretamente na bebida de Henry. Que efeitos essa mistura terá em um homem que tanto esperou e sofreu na vida? Por outro lado, Randall intercepta Bacta enquanto ela pega provisões na cafeteria e a questiona sobre seus planos. Ela explica que vai cozinhar para todos na casa comunal. Donna sofreu um infarto e o grupo está bastante chocado, especialmente Ethan, o irmão mais novo de Julie. Por isso, Bacta acha que seria uma boa ideia que o menino a acompanhasse durante o preparo dos alimentos para distrair a mente dele em meio a tanta tensão. Enquanto isso, Julie e Sarah pintam o quarto sem saber o que ocorreu. A conversa flui naturalmente.
Elas falam sobre as coisas que costumavam fazer antes desse confinamento. Sarah admite que é muito gulosa e que costumava comer doces até se fartar. Por sua vez, Julie lembra que o único doce que comia na semana, sem a permissão da mãe, era quando o pai a levava a uma loja de rosquinhas e deixava ela escolher a que quisesse. No início, parecia trivial para ela, pois nem gostava tanto de rosquinhas. Demorou para perceber que o propósito não era a comida, mas o momento a sós, um espaço só deles. Ao crescer, ele começou a faltar a essas visitas para ficar com os amigos. Agora, lembra dessas decisões como um erro imperdoável. Ele gostaria de poder voltar àquela loja comendo um donut enquanto sorri ao lado do pai. Infelizmente, tudo o que resta no presente é o profundo vazio deixado por sua ausência. Ao ouvir tudo isso, Sarah se aproxima e lhe dá um abraço que é estranhamente reconfortante, o qual Julie aceita com gratidão. Enquanto isso, voltamos para a casa comunitária, onde todos aguardam que Donna acorde. Elise finalmente sai para conversar com seu pai sobre a experiência vivida no lago e o preocupante estado mental de Fátima. O jovem admite que foi perturbador ver sua esposa construindo um monstro de barro no próprio quarto. Apesar de parecer absurdo, ele acha que isso a ajuda a lidar com a situação. Por isso, enquanto a figura for inofensiva, permitirá que a construção prossiga. Afinal, ele não poderia simplesmente destruí-la. Em seguida, a conversa retorna ao tema principal. A porta do quarto se abre, mas as notícias são desanimadoras. Donna continua sem acordar. Diante da necessidade de descanso de quem cuida dela, Boyd entra para substituir a pessoa que estava de plantão. Uma vez a sós, Boyd pede para Donna parar com as besteiras e abrir os olhos. Ao não obter nenhuma reação, a realidade o atinge com força. Eles estão em sérios apuros, e sem ela, todo esse lugar corre o risco de desmoronar a qualquer momento. Boyd tenta fazê-la reagir, pois não pode comandar o lugar sozinho e ela é fundamental para todos. Ele diz que não é hora de se vitimizar ou fingir ataque cardíaco. Ele implora para que ela acorde e siga sua missão. Se acha que ele só dirá um simples adeus, está enganada. Ainda tem muitas pendências. Ele exige que ela pare com as besteiras e abra os olhos que a comunidade precisa mais dela do que dele. Nesse momento, Boyd recebe a visita do padre, cujo espírito pergunta o que ele fará se Donna não acordar. É uma questão prática para a qual ele deveria ter resposta. Pode não ser totalmente convincente, mas ao menos é algo que ele pode dizer ao grupo. Boyd pergunta se ele recorda a noite em que chegaram à cidade, quando estava parado no meio da rua como um completo lunático. Naquele dia, ele conheceu Donna e lembra bem da primeira pergunta que ela fez logo após escaparem dos monstros mais assustadores que já tinha visto. Donna olhou para ele calmamente e perguntou se ele roncava, como se fosse relevante após a experiência assustadora que viveram. Para ele, naquele momento, a existência dos monstros era a prioridade absoluta. Isso e garantir a sobrevivência da sua família. Boyd recorda aquela noite como a mais assustadora de sua vida. Em vários momentos, achou que não sobreviveriam. No entanto, Donna o guiou em cada passo até superar a escuridão, tornando-se um farol indispensável para ele. Depois daquele acontecimento, eles começaram a criar um vínculo. Ele encontrou nela uma verdadeira amiga, uma pessoa tão confiável que confiou seu filho a ela sem hesitar. Donna representa essa figura de carinho e respeito que todos precisamos e que muitas vezes só valorizamos quando já não está mais presente. No entanto, desta vez o desfecho será diferente. Ela vai acordar, ficará bem e eles seguirão lutando até voltar para casa. Nesse momento, Boyd abaixa a cabeça e responde à pergunta do padre. Não faço a menor ideia de como fazer isso sem ela. O padre lembra Boyd das palavras de Jade. Ele não precisa agir sozinho, pois é hora de levar todos para casa, e ele já tem o conhecimento necessário. Ele não pode descartar as descobertas de Jade só porque a porta não estava no porão. Ele precisa traçar uma estratégia. Boyd eleva a voz e exige silêncio, pois acha que não é o momento de discutir o assunto. Assim que o quarto fica mergulhado em um silêncio absoluto, um pequeno gemido vindo de Donna devolve a ele as esperanças e as forças para continuar lutando. Após vagar pelo Vale das Sombras, Donna acorda e encontra Boyd à sua espera. Ele segura sua mão e garante que tudo ficará bem, com todos ali para apoiá-la.
Segundos depois, Christie entra para realizar os exames necessários e descartar danos maiores. Ao confirmar a melhora, Boyd informa a boa notícia ao grupo, que aguardava ansioso por sinais de recuperação. Ao mesmo tempo, Randall auxilia Bacta na preparação dos alimentos. Jean, o primeiro a perceber o aroma do ensopado, se aproxima da cozinha e nota que Randall exibe uma enorme cicatriz no rosto. Entre brincadeiras, dizem que são os mais atraentes da casa, deixando o jovem mais à vontade e animado para a tarefa. Após tudo que viveu, ele não confia cegamente em estranhos, afinal, não lhe restam muitos olhos a perder. Encerrando este capítulo, Henry consegue enfaixar o dedo de Sofia com cuidado e agradece sua companhia. Ela, por cortesia, propõe um brinde aos novos amigos. Podemos observar como Henry finalmente toma o gole, agora carregado com o sangue milenar daquele ser malévolo que, há tempos, devorou sua amada esposa. Ela lhe confessa que esta vila não faz sentido, os suprimentos parecem inesgotáveis, criaturas noturnas espreitam e todos passam por experiências perturbadoras o tempo todo. Depois, ela questiona se ele já pensou que tudo pode ser um pesadelo coletivo do qual não conseguem acordar. Enquanto ela fala, vemos que Henry fica estranhamente dócil, como se sua vontade estivesse desaparecendo. Boyd sai para o pátio em busca de ar fresco, onde o padre retorna para retomar a conversa. Ele reconhece que a recuperação de Donna é ótima, mas isso não muda o destino de Roger, nem os incontáveis perigos à espreita no lago. Junto com os assustadores monstros de pano, é hora de encontrar a saída. Mas Boyd se lembra do que Martin lhe avisou há um tempo. Os monstros são apenas a ponta da lança. Boyd teme organizar uma missão aos túneis, baseada apenas na suposição de que aqueles ossos serão sua salvação. Diante disso, o padre insiste que certas façanhas só podem ser alcançadas pela fé. No entanto, Boyd decide agir sob seus próprios termos. Ele vai até o celeiro, pega uma marreta e caminha diretamente para o porão. Ele para diante do muro onde, nos sonhos de Jade, haveria uma porta e começa a golpear a pedra com força desesperada. O barulho no andar de cima chama a atenção das pessoas, e Jade desce rápido para ver o que ocorre. Ele presencia Boyd perdendo o controle por um momento. A cada golpe no muro, ele grita para quem está escondido atrás, desafiando-o a mostrar a porta se realmente quiser que ele siga seus pedidos. Nesse momento, os impactos do martelo parecem fazer toda a estrutura da casa tremer. Segundos depois, a parede cede e a porta aparece, revelando-se logo atrás dos escombros. Jade não consegue acreditar no que está vendo. Boyd se vira lentamente para ele, com a determinação ardendo no olhar, e diz que chegou a hora de traçar o plano definitivo. Já está na hora de ir para casa. Sonhos